Boa tarde, TV Zumbilândia. Volta ao ar da nossa querida Zumbilândia, na Costa da Lagoa, com mais informações. Tive que me mudar depois do policial insistir, muito magoado, nas ameaças contra o Renato e também contra a nossa família, né? De tirar direitos básicos, também como podemos informar as autoridades que é bom começar a ouvir os dois lados da história, já que as corregedorias parecem estar totalmente infiltradas, mas continuamos avisando-las, apesar dos relatórios das corregedorias que nos informaram, que nos passaram, nós continuamos fazendo os nossos informes. Não para querer ser cansativos e imprudentes, mas para mostrar a imprudência que aconteceu contra a nossa família com relação ao uso da mídia e demonstrar quem são os boi. Uau! Quem são os boi da mídia? Porque aí quando a mídia noticia que a gente é bandido, subentende-se que a mulher do Renato está tumultuando. Não se escuta a mulher do Renato em relação ao que ela está demonstrando. Simplesmente entende-se que é ela que chama a polícia, que é ela que tumultua. Eu gostaria de deixar claro que quem está vindo aqui é a própria polícia magoada. Quem está vindo aqui tumultuar são os funcionários públicos que prevaricaram. São quem mais? Juízes que fizeram da maneira moda Miguelon e não estão nem aí. Se eu for fazer as denúncias adequadamente, como eu tenho feito nos últimos 10 ou 15 dias ou mais, na verdade são mais de 66 dias, para cada instituição na devida ordem, correspondendo a cada fato separadamente e ajuntamento dos fatos também, vamos perceber muitas lacunas a serem preenchidas para a mínima segurança da família efetuada pela polícia. Porque até agora o que o CORE fez, o que a Polícia Civil fez em relação a ir nas mídias é expor a família como uma família que tumultua aqui os negócios dos manos. E nós não estamos tumultuando nada. Nós apenas queremos que as forças de segurança trabalhem em favor da família e peguem essa quadrilha feminista de chinelagem. Que chinelagem? Que corta a água da família. Isso é inaceitável, um direito humano básico. E seja responsabilizado por isso. Pelos ataques de chamar a família de extrema-direita, amputar coisa política para uma família que está sendo vítima de um conluio que acredita em cultura woke, que acredita que tem que defender pedófilo. Isso nem os piores bandidos do mundo defendem. Por isso que eu tive que me mudar, porque senão o bicho tá pegando. Tive que me mudar para continuar com o meu estúdio. O meu estúdio é um vale tudo para ajudar toda a sociedade em geral. A polícia a melhorar, principalmente. Essas questões de escola que já são indiscutíveis para mim. Eu não discuto mais isso. Depois do que eu vi acontecer na Assembleia Legislativa com aquela deputada, eu não discuto mais o padrão das professoras. Nem em 20 anos isso vai melhorar e a gente sabe de tudo isso. Do mesmo jeito que esse policial mais querido da Lagoa da Conceição, que eu jamais vou citar o nome dele, a partir do dia de hoje, contando de hoje, ameaçou mais conluios contra nós, me ameaçou também indiretamente, porque não teve o cara crachado e fazer na minha cara.
Então, ele fez isso com as crianças lá em 2020, quando ele invadiu também minha casa. Qual é a dificuldade da Corregedoria da Polícia Civil entender que ele invadiu não uniformizado, porque ele era da inteligência, vivia paisana, em 2020, invadiu aqui a porta da minha casa, me difamando, chamando eu de bomba de canhão. Qual é a dificuldade? Vocês não querem investigar? Por isso que manda cartinha que os procedimentos tá tudo certo? Não tá tudo certo os procedimentos. Um cara da inteligência, enquanto atua pela inteligência, e ele não me processou agora, ele me processou lá no passado. Quando as coisas eram todas engavetadas. E eu e o Renato sendo chamado de bucha. Pessoas com um neurônio, um meio neurônio funcionando e nem muito acelerado, percebem o que aconteceu. E todos aqueles ataques na minha rede, forjados, que eu não poderia estar na capital do meu estado, que eu não ia poder ficar aqui. O que é isso? Aonde vamos parar? Todos os meus vídeos são em verdade e justiça e jamais são para tumultuar nada. Nunca foram para tumultuar, de maneira alguma. O objetivo desse vídeo hoje é citar os homens de Baga, agradecer a homens com Baga, sejam eles por bem ou por mal, né? Pelo bem ou pelo mal, nessa guerra que nós estamos vivendo, a gente tem sempre pessoas dispostas a desenrolar. A palavra desenrolar não é muito minha. A palavra minha é destrinchar. Destrinchar o assunto. Eu estou destrinchando o assunto. Gostem de mim, não gostem de mim, não me interessa o que pensam de mim. Essa é a minha história, ela vai ficar aqui. Se você não quer participar da minha história, não se meta comigo. É o que eu sempre digo. Não se envolva, não entra em tudo isso. Eu quero também agradecer aos relatórios. Que tipo de relatórios? Relatórios de funcionários públicos que condizem com a verdade. Não são favoráveis a mim, porque nem sempre o que condiz com a verdade é favorável a mim, mas que condiz com a verdade do que nós estamos vivendo desse terrorismo, que mais parece um terrorismo policial. Mais parece um terrorismo policial do que um terrorismo local de algumas pessoas, como essa que eu tenho citado, essas professoras envolvidas, né? E todas as coisas que elas têm feito contra o Renato, perseguição ao homem, perseguição à criança, perseguição à Meg, perseguição ao nosso modo de vida. Isso é um crime intolerável, inafiançável, você fazer racismo e ostracismo contra o modo de vida que aquela pessoa vive, contra o modo de vida que eu vivo. Querer fazer exigência que nós participemos de uma coletividade tóxica e aceitamos todos os fatos que rola por aí. Se nós queremos ficar mais reservados, proceder diferente, cuidar a família com a melhor comida, cuidar o Renato com o melhor remédio, com remédios que não são dados pelo Estado, dos quais não tivemos nunca uma ajudinha de custo para que o Estado possa nos cobrar que nos ajudou só com o que ia deteriorar a saúde. Essa é a verdade. Por que essa verdade não pode vir à tona? São as perguntas que eu e minha mãe fazemos. Por que só um lado é investigado? Só a familhinha, o núcleo da Meg é investigado? Vão investigar a Avuela também? Ela diz que pode investigar. Vai lá na ficha dela, investiga tudo. Por que o outro lado da força e os atos inescrupulosos nunca são investigados adequadamente? Ou não foram até agora? Oitivas servem para demonstrar a verdade. Eu estive à frente delas e nunca me escondi de ninguém. Estamos à beira de um abismo onde a coletividade tóxica fez vários grupos contra a família.
O exemplo é aquele que as forças de polícia militar puderam observar. Como que a Meg vai ficar lá com as crianças se tinha 40 querendo invadir a casa? Tem que levar a Meg junto e as crianças para dormir numa delegacia. Onde que eu falei mal da polícia até aí? Agora, se não houve investigação em relação aos fatos, aos vários eventos, a tantos ataques que ocorreram posterior àquela quadrilha que nos atacou aqui e os fatos anteriores, aí são problemas das instituições, problemas que existem, senhores corregedores. E eu vou levar ao tribunal agora. Não sou eu que estou tumultuando, queridos. Eu venho aqui e falo de fatos que já aconteceram. Eu não chamo polícia, porque a própria polícia militar disse que veio no local por aquele motivo que eu já expliquei, não por causa da minha chamada, porque eles também não me escutam. Também não prestam segurança para mim. Só para esse grupinho aí, que é como a mãe diz, desse grupo que tem que ser averiguado, quem é a chefe, quem organiza tudo isso politicamente, quem organizou politicamente para oficiais da Força de Investigação da Polícia Civil, no caso o próprio delegado-geral, ir lá fazer aquelas contendas contra mim. Isso não é natural, isso não é normal. Tratar uma mãe de família que pede a segurança como a bandida, jogar ela no presídio, fazer ela ter uma matrícula num presídio. Como nós vamos resolver isso? Não resolve, Meg. Vão jogar mais e mais e mais contendas em cima de você e essa é a perseguição política. E eu vou deixar? Eu vou deixar que isso se repita? São perguntas, senhoras e senhores. E hoje está acontecendo comigo, amanhã vai ser com você. Todo mundo sabe que eu me posicionei contra os experimentos baseados em estudo científico de vários países, que está no PubMed, da medicina integrativa desse país. Eu nunca fiz nada sozinha. Eu nunca fiz nada sem saber de nada. Eu estudei para isso, para ter essas conclusões e conseguir salvar não só a vida do Renato, como a minha vida e a vida dos meus filhos, mediante doença crônica. E mediante a evitar doenças crônicas. Onde está o problema comigo? Aonde que eu tumultuo? A minha pegada é saúde. A minha pegada não é se envolver nos negócios dos outros. Se essas professoras em questão querem ter o direito de se meter na minha vida, elas teriam que, no mínimo, senhoras e senhores, ser minhas amigas, para poder interferir. Agora, sem amizade, com conluios, usando instituições, chamando polícia, tumultuando. Quem tumultua é o xixetão. Ela não é a chefe do CORE, mas ela fez com que um grupinho chamasse eles para fazer todo aquele escândalo comigo. Um grupinho, um conluio. Porque a extração de uma pessoa levar até para assinar um papel, a condução não é feita da maneira que foi feito comigo. Como a minha mãe explica determinadamente, passo a passo, que não é dessa maneira. Com corregedoria ou sem corregedoria, nós vamos apontar esses erros do Estado, que não devem continuar. Eu não estou afrontando o Estado, porque todo mundo acha que o Estado é uma utopia, que ninguém pode tocar, ninguém pode reclamar. Então, como que essas pessoas estão conseguindo infiltrar lá e fazer tanta patifaria? Se ele é intocável, é alguém que está tocando. E vamos fazer a banda tocar para o outro lado, porque lá já foi, agora é para cá. Então, o que acontece? Depois de tudo que eu já provei nos meus vídeos sobre as infiltrações, com os próprios laudos e todo desenrolar daquela vara da infância, do que foi invadida a nossa vida, a instituição invadida, essas invasoras, mulheres invasoras, tem que ser averiguada. Pessoas que fizeram denúncias falsas contra nós, que não tiveram comprovação, também. E não um delegado que era supostamente o geral dizer que não consigo provar nada. Uma coisa é eu provar tudo e quem está do outro lado não desconsiderar. Desconsiderar tudo que a família fala por causa da perseguição política.
Aí é claro que a gente não vai conseguir provar nada. Se tem perseguição política, não consegue provar nada. É para ter uma perseguição política em cima da Meg? Não deveria ter. Mas está tendo. Por isso que ela tirou a pimenta do assado. Tirou toda a pimenta. Nós vamos falar aqui de um policial mais querido da Lagoa da Conceição, mas nós não vamos falar qual, porque afinal a maioria das pessoas sabem de quem eu tô tratando. Eu já mostrei que ele me processou. A parte do que ele fez comigo vai ser parte da discussão que eu vou ter na próxima oitiva, que é o ponto principal que tira a segurança dos meus filhos. Onde já se viu uma guarnição de força maior entrar na minha casa para forçar um fuzil na cara das minhas crianças? Isso é atitude de polícia? Não é. E eu tenho muitas coisas para falar, mas eu vou desenrolar de primeiro a oitiva, depois desenrolarei na internet, com menos pimenta no churrasco, ou nada de pimenta no churrasco, porque a gente está sendo muito prejudicado, censurado, ostracizado, que é o pior dos crimes contra o trabalho dele e o trabalho meu, contra os nossos trabalhos. E depois vem os crimes de racismo, por a gente ser do Oeste. Esses crimes todos estão acontecendo, mas não estão acontecendo por parte de toda a força, acreditamos nisso. Mas não são toleráveis esses grupos que se formaram dentro da força. Não são toleráveis. E eu não estou aqui falando mal da polícia em geral. Eu estou denunciando publicamente que existem grupitos se formando dentro da força e que isso sim é extremismo, seja ele de um lado ou de outro. De cá ou de lá, não interessa, não pode. A força tem que ter a ética, a linha do meio, a justiça, força e honra, o que eu tenho falado. É fácil querer tirar a força e a honra de uma mulher que se muda com o seu estúdio para outra ala para poder fazer o seu vídeo. Mas é difícil tirar a força e honra, como diz a minha mãe, desses ratos que estão há 40 anos enfiados dentro de delegacia fazendo o que sempre quiseram. Isso é difícil, segundo ela. Que se eu quiser exonerações de algum desses professores ou dessas pessoas, fica mais difícil. Eu acho que não, que é exatamente esse o ponto. Esse é o ponto. Por isso que nas minhas oitivas eu já solicito. Isso aqui eu não quero que esteja presente, isso aqui... Porque não dá mais para deixar todo mundo ouvir o que você tem para falar. E não dá mais para vir aqui e falar o que quiser, não. Tem que falar só uma parte, tem que dar em doses, como é que diz o meu professor? Dá em doses pequenininhas, né? Por exemplo, nem todo mundo toma 2 litros, eu tomo 3. São 1,5 litro e depois mais 1,5 litro por 60 dias. Nem todo mundo aguenta o tratamento, aí faz 500, faz 200, faz quanto aguenta. A sociedade decadente não aguenta a dose toda do remédio. A coletividade tóxica não aguenta a dose toda do remédio. Só que a preservação dos diferentes, dos diferenciados, daqueles que têm um pequeno ponto de equilíbrio, que é, no caso, nossa família, o ponto de equilíbrio, o equilíbrio, devem ser preservados dessa divisão que existe. É o que eu tentei dentro da delegacia quando eu estava na Cheirosinha. É o que eu tentei quando eu fui conduzida ilegalmente por um presídio, que não existe hipótese para fazer aquilo que foi feito comigo. A gente tem que aguardar audiência de custódia na delegacia. Eles fizeram comigo o quê? Jogaram eu lá para onde? E por quê? Se agora eu estou sendo citada na mesma coisa que eu fui para audiência de custódia por aquele motivo. Então, se eu fui para o presídio, eu não posso ter sido citada. Então, está havendo uma série de problemas jurídicos dentro das instituições. E eles não querem assumir. Daí, para a sociedade, está ficando como eu chamo polícia e tumultuo. Que eu tumultuo muito, eu não tumultuo nada, eu estou no meu canto, eu não quero sequer
polícia para me defender, porque eu já percebi que não tem. Para mim, não tem. Só que eu não quero que a polícia fique servindo esse grupo desgraçado dessa coordenadora aí que eu tenho citado. Porque se não vai ter polícia para uma mãe que tem útero, que tem filhos, não tem que ter polícia para uma louca que não tem filhos, infiltradeira de instituições, mentirosa, caluniadora, perseguidora, boca mole. Não tem que ter para ela. Se não tem para mim. E que usem essa polícia para atos que sejam mais importantes, então, do que ficar me enchendo o saco. A história da Costa da Lagoa nunca foi contada a verdade. E lá eu ouvi da policial penal bem certinho, bem que ela fez. Não abriram a investigação para ver quem foi lá e ela lenhou. Então, entre as pessoas da força existe cognição. Eles sabem o que está acontecendo. Aliás, eu acho que a Ilha da Magia toda sabe que não foi possível os Nicotina esconder o que eles queriam esconder. As nossas mãos são mãos de trabalhadores. São aquelas mãos que ficam com a nódia das plantas. Nós somos trabalhadores. Como que a policial, que eu não vou dizer o nome, é a policial, mas eu já estou com o nome dela na lista aqui para a oitiva. Do que vive uma segunda-feira tão em casa? Olha a marginalidade dentro da polícia. Isso é ser uma marginal, uma policial marginal. Se você não conhece a história da família, nem vem para ocorrência ou cala sua boca. Você viu que tem galinha aqui em casa, que bota ovo? Você viu o tamanho da minha casa, já que você entrou, sem ser convidada, mentindo que tinha mandado, que não tinha bosta nenhuma para revistar nada? Por um acaso, você viu o tamanho que é isso aqui? Eu também não tenho empregada, sou eu que cuido de tudo. Que cuido do conteúdo dos meus filhos, os remédios, modos de alimentação, de ter essa saúde exuberante, que superou tudo isso que vocês fizeram com nós, que eu achei muitas vezes que não ia aguentar, que a gente não ia aguentar, a gente aguentou. Você viu que tem um salão que eu não posso usar aqui, ô senhora policial? A senhora viu, queridinha? É você que foi lá na cheirosinha com o suposto mandado que vocês consideraram, que vocês usaram e abusaram para fazer toda a ilegalidade tóxica que fizeram, que é ilegalidade tóxica para sempre legalidade tóxica. Você viu que tinha um salão aqui em cima ou você não subiu, só viu lá embaixo? Mas você viu que tem uma oficina de artes liberais lá, que tem que ser organizada. Você viu minhas plantas aqui, que tem mais a farmácia? Para dizer dentro de uma viatura, junto com seus colegas do que vive essa família, isso é a minha parte. Você viu o canal do Renato, que ele faz desde um parafuso até uma polca, até... Você viu tudo isso? É humilhante a atitude que vocês fizeram. A atitude do policial mais querido da Lagoa da Conceição. Vocês têm medo desse merda? Não estão vendo que eu estou prendendo ele? Não era ele, mas ele estava gritando para todo mundo ouvir que ele estava prendendo o Renato. Era o Core. Quem veio aqui e fez o serviço de averiguação de tudo isso foi o Core. Por que o Core colocou lá o corredorzinho da Lagoa da Conceição e depois tirou? Tirou, não sei se é em outro que tem, mas no que eu olhei agora já tem como... Não é mais Costa da Lagoa, é Lagoa da Conceição. Qual é a preocupação em trocar? Aqui é tudo Lagoa da Conceição, é Costa da Lagoa, as trilhas da Costa da Lagoa. Por que tirou a trilha, deixou só a foto mais da nossa casa? Isso é preocupante. Aí esconderam, tiveram a preocupação de esconder a cara, mas não nos esconderam.
O que está rolando? Por que esse amado policial do mundo diz que eu sou a bucha de canhão? Por que me transformar numa bucha de canhão? Onde que eu tumultuo? Se eu der um relatório, que é o que eu vou dar na oitiva agora, de como tem sido os meus dias de enfrentar esse terrorismo local, essa pressão que é feita, esse racismo, essa desconsideração com a minha pessoa, se eu demonstrar isso, tem gente que não aguenta ver o vídeo até o final. Desses que estão acompanhando, esses poucos aí que estão acompanhando a história. Mas hoje eu vou encerrar porque eu já falei o que era necessário. A gente está em obra agora, né? Em épocas no nosso estado de falar só o que é necessário. Minha mãe está falando o que é necessário, eu estou falando o que é necessário e a gente continua informando todas essas autoridades que não vão ter desculpa nenhuma das corregedorias, nenhuma das delegacias, nenhum dos delegados, nem o delegado geral, nem o próprio CORE, ninguém, porque eu venho aqui 2 doses pequenininhas da proeza toda, vai ter a desculpa de dizer que não foi terrorismo do Estado contra nós. Porque o terrorismo do Estado, ele não precisa ser comprovado por um delegado geral ou pelos donos das instituições, considerados como chefes gerais de repartição tal, chefe geral da civil, chefe geral da militar, chefe geral do tribunal, do Ministério Público e tudo mais. Está explícito no meu material digital o terrorismo, que ele não vem de agora. Na nossa história, isso é nossa história. Quem é no mundo que tem direito a querer apagar uma história, tirar a história da pessoa? É a nossa história. Não adianta acrescentar esses fatos inescrupulosos à nossa história, porque nós vamos chegar de frente. Tentar sequestrar a história de uma família, impedir a família de se desenvolver do jeito que ela assim determinou, que ela assim quer, que ela assim escolheu. A gente está orquestrando aí, montando e de uma forma estupenda, na ordem cronológica do 2018 até agora, separado por eventos da família, evento com o policial mais amado da Lagoa da Conceição, evento com o Xixetão, eventos com a quadrilha do Xixetão, eventos com o outro grupito ali, que é o grupito mentiroso de outro que eu também não quero citar o nome aí, mas lá que foi sustentado pelos restaurantes desde 2018 até as datas que começou a quadrilha invadir aqui. Nós vamos separar por blocos, por eventos. E eu vou fazer o vídeo e vou demonstrar as provas e comprovas de tudo isso. E por que tanta injustiça com a gente? Porque não dá mais para segurar a onda. Nós estamos num estágio que, se nós ficar calado, é muito pior. É muito pior. O que o Estado maldito tem só em folhinha programado para mim e para o Renato, se nós não enfrentar de frente o terrorismo aplicado pelo Estado, estou falando de terrorismo aplicado pelo Estado, não estou falando de terrorismo aplicado pelos capuzados. Capuzado veio e foi embora. O problema é quem mandou capuzados aqui. Capuzados veio e foi embora. O problema é quem orquestrou capuzados, que é politicagem. E que continua orquestrando com policiais, o mesmo que orquestrou com os bandidos, poxa. E é isso eu que tumultuo? Quando é que essas tumultuadeiras da vida dos outros vão ser punidas? É a pergunta? De 1 milhão? Punidas por quem? Elas têm que ser punidas pelos papel podre que elas criaram, que estão prejudicando nós de uma maneira que não tem mais como suportar.
Não existe mais como suportar. E nós estamos em Santa Catarina, no estado que jurou que ia combater esses grupitos. Não ia deixar se fomentar isso, porque isso seria muito negativo para a vida das pessoas. Não combate nada, fomenta mais ainda, como eu tenho demonstrado, com vídeos nos canais mostrando o que está acontecendo, aonde já se viu, existe o nome dela ali, existe ela ali, não existe uma invenção da minha cabeça. Por que eu que tumultuo as coisas? Pelo contrário, eu já não quero mais responder a esses absurdos criados por uma justiça que está distorcendo a história e a realidade. A função da justiça não é distorcer a realidade. Ela tem estruturas enormes em Floripa exatamente para poder analisar todas as partes. E por que não está fazendo adequadamente? Porque está sendo o quê? Corrompida. Então é isso. Nós ficaremos atentos. Os vídeos não serão mais todo dia, nem toda semana. Eles serão conforme as necessidades, provavelmente semanais, quinzenais. E se precisar fazer um vídeo amanhã, eu estarei aqui diretamente da TV MEG TV, Estúdios Novos, da MEG, esta mulher que lhes fala, para falar menos ácido, churrasco com menos pimenta, até poder usar a pimenta certa neste churrasco. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.